sal palmito da semente da boa. Vou dar aqui um recado. Ó, a importância de você cuidar da sua saúde, viu? Isso é muito importante, porque o sal palmito, juntamente com a semente da abóbora, uma maravilha, cara. Não tem outro. Não é questão de comercial, não. É porque já foi testado, né? E aí eu tenho que dizer o seguinte, eu estou tomando sal palmito, juntamente com a semente da abóbora, e quando eu paro, eu fico mijando nos pés. Agora há pouco fui ali mijar nos pés. E o pessoal gosta, né? Dona Lenilda Rodrigues, que agora é representante do sal palmito, da semente da abóbora e do ômega 3. Ela diz a Paulo Roberto, o povo gosta quando você fala que está mijando nos pés. Não é brincadeira, não. Passei um pouco tempo sem tomar e aquela dificuldade, tá? E é uma coisa que não serve só para o homem, não, para a mulher também. Para a saúde da mulher e do homem. A semente, podem pesquisar o óleo da semente da abóbora juntamente com sal palmito. E aí o Luciano disse, você está mijando nos pés? Estava. Ontem estava mijando nos pés mesmo. Nunca mais tomei. Aí já passei a tomar hoje, né, para ver se melhora. E tem aquela história de mijar nos pés, né? Mijar nos pezinhos. Minha amiga, cadê aqui? Você pega uma coisa e esquece. É uma doideira danada. Pastora Lenilda Rodrigues, um grande abraço, querida. É isso mesmo, ela agora é representante do sal palmito e da semente da abóbora e do ômega 3. Roda o comercial, por favor, aí, Luciano. Boa tarde, Paulo Roberto, boa tarde aos ouvintes. Estou aqui para falar de saúde, falar do kit da próstata. Você que está sofrendo de prostatite, você sabe que a próstata incha, diminui o orifício, a pessoa começa urando contra gota, quase urando nos pés, como diz Paulo Roberto, sem contar que tem prostatite, sofre de impotência sexual que mexe muito com o psicológico do homem. Mas você pode mudar isso tomando uma cápsula do óleo pela manhã e uma do sal palmito e repetir a dose à noite. Vai desinchar, você vai voltar agora a dormir bem, sem acordar 2, 3 vezes na madrugada, qual é o caso de quem sofre, e sem contar que você volta a ter muito mais condições de potência sexual, ou seja, você vai voltar a ter uma vida normal sexualmente. É só ligar agora, 3512-0362, repetindo, 3512-0362 ou pelo 99108-4612. É só você ligar e pedir e você vai poder dividir no cartão Banese ou Visa. A gente leva na sua posse, você não paga o serviço da entrega. Por quê? Para nós, sua saúde não tem preço, ela tem pressa. Um abraço, daqui a pouco eu volto. Volte mesmo, querido. Olha, eu estou recebendo aqui, alô Major, aquele abraço aí, Major Cláudio Silvestre. Nós nos acostumamos a chamar Capitão Silvestre, né? Capitão Silvestre! Major Cláudio Silvestre. Antes de falar da turma dele, que está ali na viatura, quero mandar um abraço para o Major Silvestre, para o Marcelo Silvestre, e para o Magno Silvestre, e para o Coroa Silvestre, né? E para a Rita Silvestre, essa turma boa, está sempre ouvindo aqui. O Major Silvestre está ali dizendo, olha, estamos aqui na escuta, na viatura Leopardo, né? No comando do Major Silvestre, Tenente Regina e Sargento Isaac. Sargento maravilhosa, ouvindo a gente na viatura. Está trabalhando. Não está com a viatura encostada, não, ouvindo música, não. Está rodando, trabalhando. Ali no comando do Major Silvestre, a viatura Leopardo, do comando do Major Silvestre, Tenente Regina e Sargento Isaac. Um abraço, queridos. Obrigado pela audiência aqui, na Audiência Popular, 1h44. Dorival, fala comigo. Boa tarde, Dorival. Boa tarde, Paulo. Paulo Roberto, meu querido. Não te ligo, mas estou ligado sempre em você. Há muitos anos, desde a 103 FM. Faz Paulo, tempo, bem, hein, cara? Eu sou dependente do IPS e faço tratamento de diabetes, de rins, de hipotiroidismo, uma série de coisas aí. O IPS vem se arrastando com endocrinologista, e por sinal eu estou com o clínico geral, porque não tenho endócrino no IPS, e hoje me deparo com a seguinte situação. Uma consulta com o hematologista, com a doutora Inês,
E chego aqui no IPES e recebo a informação que a médica não faz mais parte do quadro do IPES, que aposentou, está de licença, algo parecido. E não tem ninguém, Paulo, para substituí-la. Qual a informação? Vai uma credenciada pelo IPES, faça um orçamento, traz esse orçamento para o IPES, para que o IPES lhe direcione e pague essa consulta. Paulo, eu estou há 3 meses esperando essa consulta renal, dependendo da situação, para resolver um problema de anemia brava, que só a hematologista pode resolver, e aí me depara com uma situação dessa, Paulo. E aí eu não sei o que fazer. Veja aí como o senhor das festas, que é o nosso governador, né, de preocupação com a saúde ele não tem nada. Como é que fica essa situação, Paulo? Obrigado, Paulo, e aguardo a resposta pelo rádio. Muito bem. Mais uma que estou aqui pegando a informação. Ainda está na linha? Então, balança? Basílio, boa tarde, Basílio. Cadê o Basílio? Bota aí pela internet. Estou pegando informação aqui, o rádio é assim. Rádio é ao vivo, né? Aqui a produção funciona. Bota aí Cidinho de Ribeirópolis. Fala, Cidinho. Boa tarde, Paulo Roberto. Boa tarde. É Cidinho, Paulo Roberto. Você vê, Paulo Roberto, aquela besteira que o governador da Bahia disse com o Bolsonaro e os bolsonaristas, né? Que era para jogar tudo numa vala com a reta escavadeira. Como presente, ele ganhou a viagem, né? Para viajar mais Lula, né? Estava posando para foto por atrás de investimento, né? Esses políticos do PT só viajam para fora do Brasil atrás de investimento, né? Vai ser tanto investimento a perder de vista, entendeu? Estão tudo correndo atrás de muito investimento para o país. Quem quiser acreditar, pode acreditar, fique-se à vontade, né? Eu mesmo não acredito em nada que saia da boca de político. Imagine se ele for da esquerda ainda. Se ele usar a bandeira vermelha. Agora aí é que eu não acredito mesmo, viu? Só aprendeu a mentir e outras coisitas mais, viu? Valeu, Paulo Roberto. É Cidinho de Ribeirópolis. Valeu, grande Cidinho, um abraço, hein? Deixa eu falar, dar um recado aqui, Luciano, um recado importante, hein? Esse recado aqui é importantíssimo. Anote aí, ó. Se liga, meu povo. O maior programa de cirurgia eletivas em Sergipe está com novidades. É isso mesmo. Opera Sergipe fase 2 chegou, com destaque para Opera Mulher. Vamos conferir as novas cirurgias disponíveis no Opera Sergipe. Bariátrica, endometriose, é isso mesmo? Endometriose, redução de mama, construção de mama, remoção de cálculos renais, né? E muito mais. O lembrete importante é aqui agora. Ó, lembrando que as cirurgias da fase primeira, que transformaram mais de 22 mil vidas, estão mantidas. Procure a sua UBS, faça o seu credenciamento mais próximo para a sua consulta e acompanhamento. E o cuidado com a sua saúde ainda mais presente. Governo de Sergipe está presente, está com a gente. São 13 horas e 49 minutos. 13h49, Luciano. Paulo Roberto de Almeida, boa tarde, tudo bom? Você escutou hoje a moça falando daquelas 2 senhoras que caíram no elevador, lá no anexo da Câmara? Um absurdo. O descaso dos vereadores. Ela disse que ninguém a procurou. É um descaso estúpido. Agora, se fosse no ano de política, tava todos lá, um ajudando, outro ajudando. Verdade. A moça com as pernas quebradas, com os pés quebrados, e não chega um representante da Câmara de Vereadores da cidade para prestar apoio. É um verdadeiramente absurdo. A gente tem os políticos que merecemos
Realmente. Abraço, Paulo Roberto de Almeida, Cláudio do Cirurgia. Muito bem, isso é verdade, cara. Né? Agora, a gente não sabe também se alguém já prestou socorro, enfim. Vamos cobrar de quem? Culpa de quem? Do elevador, né? Da Câmara de Vereadores? Eu também não sei se isso já aconteceu, né? Para fazer uma crítica mais segura. Se o presidente da Câmara prestou socorro, se está dando socorro à senhora, enfim. Mas se não deu, o senhor tem razão. Né? Se não deu, você tem razão. Se é na época da eleição, hein? Eu tinha aqui um político que ele fazia questão, brigou até com companheiros. E o cara, né, viveu sempre nas custas do Estado. Fazia campanha nas custas do Estado. Tinha mulher doente, pessoa doente, ela ia lá beijar, para sair na foto e tal. Graças a Deus que não ganhou mais para porra de nada mais. Porque quem engana a Deus, se arrebenta na frente, cara. Você pegar uma pessoa doente, bater foto, beijar, para filmar, forçava as pessoas a beijar ele, e ele beijar as pessoas, né, para sair na foto, você acabou politicamente. Acabou. Né? Que uma hora você paga a sua conta, cara. Luciano, bom nessa vida é que uma hora você paga a sua conta. Não tem conversa, rapaz. Uma hora você paga a sua conta pela sua maldade. O que a pessoa semear, com certeza vai colher. Isso é verdade. Né? Já que estamos falando de conta, Luciano, eu fico querendo botar a matéria, mas tem que pegar um ponto da matéria. Já que estamos falando desse tipo de coisa, que uma hora a casa cai, paz, meus senhores, pelo amor de Deus, Luciano Lima Tavares, bota essa matéria aí, para você ver o absurdo que chega a política neste país do meu Deus. Por favor. Chegou? Atenção para o texto da matéria. Olha, PT lança curso para tentar se aproximar de evangélico. Bicho, isso é um absurdo, cara. Você tem que se aproximar das pessoas com dignidade, não com curso. Olha essa matéria, por favor, aí, Luciano Lima Tavares. Este bloco pelo Coppola. Coppola, esse curso, Coppola, na sua avaliação, vai ser suficiente para o PT melhorar a interlocução com os evangélicos e até reverter a queda de popularidade do governo com essa parcela do eleitorado? Meu Deus, Basília, será que o PT encontrou Jesus? Não. O PT encontrou um obstáculo para tomar o poder: a fé cristã. Segundo a pesquisa Datafolha de fevereiro desse ano, 3 em cada 10 evangélicos consideram o governo regular. E 5 em cada 10 evangélicos avaliam que Lula e seus apaniguados têm feito um trabalho ruim ou péssimo. Então, se o PT é temente a Deus, eu não faço a menor ideia, mas eu tenho certeza que o Partido dos Trabalhadores está com o coração quebrantado diante de tamanha rejeição pelo povo do Senhor. Mas será que é possível que um homem una aquilo que Deus já separou? Vamos ver. A maior liderança do PT é o senhor Lula da Silva, antigo hóspede da Polícia Federal, que foi condenado por corrupção de forma unânime por 10 juízes de direito em 3 instâncias da Justiça, antes que as suas ações penais fossem anuladas por ministros do Supremo Tribunal Federal. À época, durante o curso do processo, das investigações, a percepção das pessoas em relação à conduta do senhor Lula foi verbalizada, isso lá em 2006, pelo senhor Geraldo Alckmin, atual vice-presidente. Ele disse: eu acho que o Lula é o PT. O Lula é o retrato do PT, partido envolvido em corrupção, sem compromisso com as questões de natureza ética, sem limites. Fecha aspas. Naquele tempo, Alckmin acusava o PT de saquear o país, como de fato ocorreu, e denunciava o Lula na sua intenção de, aspas, voltar à cena do crime. Então vamos ver como que a Bíblia caracteriza o culpado que é libertado e o inocente que é perseguido. Provérbios 17:15. Há 2 injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade, como se justo fosse, especialmente se a sua culpa vier do pecado da corrupção. Jeremias 22:13. Ai daquele que constrói seu palácio por meios corruptos. Deuteronômio 16:19. Não aceite suborno. O suborno cega até o mais sábio. Judas, traidor, corrupto, quando tenta tirar do outro aquilo que não lhe pertence, sugerindo que fosse doado aos pobres, é descrito dessa maneira no Evangelho de João.
Judas disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era um ladrão e, tendo a bolsa com dinheiro de todos, tirava o que nela se lançava. Portanto, senhores, a Bíblia condena a corrupção a ponto de equiparar o ladrão com o assassino. Jó 24:14. De manhã o assassino se levanta e mata os pobres, mata os necessitados, e de noite age como ladrão. É assim que as Escrituras descrevem quem rouba dos idosos, quem engana os vulneráveis, quem tira dos humildes. E aí eu lhes pergunto, quem é que faz isso no Brasil? Aliás, quais são os estados mais miseráveis do país e quem os governa? É aquela história. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o perverso está no poder, o povo geme. Finalmente, tem outro pecado que afasta Lula e o PT do povo de Deus e da palavra divina. O mau hábito da mentira. O Lula está flagrado em vídeo, se vangloriando de mentir para obter aí dividendos políticos. Uma prática que, diga-se de passagem, ele mantém até os dias de hoje. Ocorre que o Evangelho de João, mais uma vez, denuncia que o mentiroso é filho do diabo e serve a ele. Aspas, não se apega à verdade, porque não há verdade nele, e quando mente, fala sua própria língua. Assim, Basília, respondendo perentoriamente à pergunta, esse curso de fé e democracia para a militância evangélica brasileira não servirá ao seu objetivo eleitoreiro. Um partido manchado pela corrupção, comandado por um líder que faz da mentira um hábito, nunca, jamais encontrará abrigo entre o povo de Deus. 1h56. E qual é a sua opinião? Você fazer curso para chegar próximo do Evangelho, dos evangélicos, né? Isso é uma coisa que tem que acontecer, né? Evangélicos aí, Paulo, eu coloco aspas, viu? Evangélicos genuínos, cristãos, porque existem evangélicos que estão nos bancos das igrejas, mas não tem nada a ver com o cristianismo. Exatamente, tá para se aproveitar também. Isso é verdade. Ele falou corretamente aí, o Coppola. Viu? Coppola não é brincadeira não, viu? 13h57, Luciano. Quero ouvir o povo aqui, em nome do restaurante do Itabaiana. Restaurante do Itabaiana, Rua Belém, né? Quando é que vai chegar? Olha, o asfalto da Rua São João chegou na universidade, viu? Na Fanese. Já entra na Belém ali, hein, Emília Corrêa? Já entra na Belém, para Belém ali, bairro industrial, porque o passado foi triste, né? Para esse povo do bairro industrial, né, mãe? Quase 20 anos de uma administração, você fazia absolutamente nada no bairro industrial. Nada. Tá? 1h57, fala, povo! Boa tarde, Paulo Roberto. Paulo Roberto, quer dizer que o vereador Isaac quer abrir uma CPI das multas. Quer dizer que Isaac, por 2 anos, já é o 3º mandato dele, por 2 anos ele era o escudo de Edivaldo, né? Aí na Câmara. Tudo que vinha a ofender Edivaldo, ele era escudo. Um vereador que foi eleito pelo povo, não tem um projeto, não vai para as ruas para acompanhar o que está acontecendo na cidade de Aracaju. Aí fica querendo abrir CPI de multa. Fazer projeto, Isaac. Trabalhar pelo povo, que é melhor. Boa tarde, Paulo Roberto. Na verdade, o vereador Isaac já há muito tempo, né? Não fez a CPI no passado, é porque a Câmara não deixou, né? Essa que é a verdade. Essa CPI está demorando pra caramba, né? A gente quer saber onde gastar o dinheiro, é multa pra caramba, né? Você não pode passar, não pode vacilar. Quando você está errado, tem que ser multado mesmo, né? Mas o objetivo não é saber quem foi multado, é como gastar o dinheiro dessas multas da SMTT. E 1 minuto, Alexandre Garcia, é isso? Vamos lá. IPVA sem aperto com a MovePay. Parcele até 12 vezes com as melhores condições. MovePay. Identifica a sua emissora. Esta é a ZYU 566. Rádio Jornal FM. A voz do povo. Jornal. Aracaju, Sergipe, 91,3 MHz. Estúdios e transmissores localizados no alto da colina do Santo Antônio. Aracaju, 157 kW de potência. A voz do povo. Organizações José Arinaldo de Oliveira. A voz do povo. Jornal.
IPVA sem aperto com a MovePay. Tá precisando pagar o IPVA e não quer ter dor de cabeça? Com a MovePay, tá tranquilo. Parcele seu IPVA em até 12 vezes através da MovePay, com as melhores condições do mercado. Mantenha o seu orçamento sob controle e pode acelerar. Aproveite essa oportunidade. MovePay, a maquininha oficial do Banésicard. Alexandre Garcia. Oferecimento Legislar Administradora de Imóveis. A única que garante e antecipa os seus aluguéis. Bom dia. Lula, em Moscou, aderiu ao eixo político anti-americano. Em Pequim, ou Beijing, aderiu a um eixo econômico, abrindo o Brasil para a China. O que foi anunciado é que serão investimentos em delivery, veículos, química, indústria farmacêutica, bebidas, mineração, informática, e aí entra inteligência artificial. Uau! Vão concorrer com brasileiros. Eu imagino, delivery vão concorrer com motoboy brasileiro, é isso? Uau! E Lula disse, Brasil e China são parceiros incontornáveis, porque o Brasil precisa da China e a China precisa do Brasil. Lá do outro lado do mundo, um precisa do outro. De repente, passou a precisar no governo do PT. Bom, lá em Moscou, Lula deu uma entrevista dizendo que esse escândalo aí dos descontos de idosos fragilizados que recebem benefícios do INSS não foi dinheiro público, era dinheiro deles, dos idosos fragilizados. Vocês entenderam? Se não entenderam é porque vocês não são aqueles que o presidente da República imagina estar apresentando, para quem estar apresentando uma falácia. Quer dizer, ao dizer isso, ele está supondo que as pessoas não têm neurônios. As pessoas vão dizer, sim, o dinheiro nasceu do nada e foi para o bolso dos aposentados e pensionistas, assim, do nada. Surgiu como uma varinha mágica. Está enrolando, está querendo responsabilizar o governo anterior, que, ao contrário, fez uma medida provisória, depois um decreto, exatamente para proteger aposentados e pensionistas de descontos que não sejam do conhecimento deles, exigiu métodos e cadastramentos, né, que a esquerda, e há discursos da esquerda para diminuir isso, para aumentar, por exemplo, o cadastramento que seria anual para 3 anos, depois para derrubar essas medidas, dizendo que os sindicatos estavam sendo prejudicados, tanto que chegou no governo Lula e disparou, subiu como um foguete. E agora temos um senador reclamando, o ex-senador Jaime Campos, de Mato Grosso, que descontaram 1.100 desde março de 2024, na conta de aposentadoria dele. Até o senador entrou nessa. Quer dizer, consegue enganar o senador, ele está dizendo que foi enganado, que não autorizou. Uma tal de Caixa de Assistência de Aposentados e Pensionistas, que está na lista de investigação. E a ministra Gleisi e o líder José Guimarães, líder na Câmara, estão se movimentando para não fazer CPI. Seria uma CPI mista de deputados e senadores. Mas de senador está garantido, porque Lula está levando o Alcolumbre, lá, levou para Moscou, levou para a China. Alcolumbre não vai ali, não sai nada. E o Hugo Mota está lá. Agora, as voltas com o que a Câmara vai fazer, vai responder ao Supremo, depois que a primeira turma, por unanimidade, disse que, olha, essa resolução da Câmara de 319 votos, que virou lei, não é bem assim. Ou seja, o Supremo tem um poder sobre leis do Legislativo maior que o Legislativo. Bom, mas voltando aí a essa questão, né? Lula ainda lá na China, totalmente desinformado, leu um discurso desatualizado, no momento em que Estados Unidos e China estavam se acertando, anunciando um acordo sobre tarifas, ele estava criticando as tarifas do Trump, que era a tarifa do Trump 145% sobre a China, e a China respondia com 125%. Agora ficou a China aplicando 10% nos Estados Unidos e aplicava 90% antes de Trump fazer tudo isso. E o Trump aplicando 30% na China. Só que alguém precisa avisar o Lula antes de ele fazer o discurso. A assessoria dele está meio, talvez não entenda chinês, não, pode ser isso. E por fim, eu ouvi umas palavras de um ministro do Tribunal de Contas, que já foi deputado durante muitos anos, muitos mandatos,
o Augusto Nardes, do Rio Grande do Sul, lembrando o óbvio. Olha, estão dando muito benefício. É bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa de todas as formas. E as pessoas não estão mais querendo trabalhar, porque recebe a bolsa. Só que não é o governo que cria essa riqueza, é o pagador de impostos. E cada vez mais tem gente recebendo o benefício e menos gente, em relação aos que recebem, produzindo a riqueza. Aí Augusto Nardes lembra, olha, tem que ensinar a pescar, porque tem poucos pescadores e daqui a pouco falta peixe, para quem só quer comer o peixe e não quer pescar. De Lisboa, Alexandre Garcia. Oferecimento Legislar Administradora de Imóveis, a única que garante e antecipa os seus aluguéis. Há 35 anos, a Legislar transforma a administração de imóveis em tranquilidade para você. Se você tem um imóvel para alugar, nós garantimos o pagamento do aluguel e encargos, mesmo que o inquilino não pague. Isso mesmo, garantimos o recebimento integral independentemente da situação. Além disso, somos pioneiros na antecipação de aluguéis, oferecendo um serviço exclusivo